Vou tomar essa bandeira do Grêmio. Volto a bandeira. Vamos fazer a live do bar do Maitá. Não, tá fechado. Se ganhar 3-0, nós abrimos uma live a 1 da manhã de um bairro do Maitá. Do bairro lá, sentado num bar. Será que nós temos internet para isso essa hora? Não, mas nós vamos fazer em 3G, dá um jeito de fazer. Não tem problema, não tem problema. Não, eu não tô brincando, gente. Tô falando sério. Não, nós vamos fazer. Eu tô falando sério. Não precisa nem ser 3-0, velho. Se ganhar por 2 gols, já vai ter live a 1 da manhã do Maitá, porque não precisamos acordar. Vamos começar a nossa conversa aqui falando do que o olhar atinge rapidamente. Os jogadores do Flamengo são melhores, o custo do Flamengo é maior, o Flamengo investe mais em futebol do que o Grêmio, porque tem mais capacidade de faturamento. O Flamengo é um time mais pronto. Ontem, 5 jogadores do Flamengo estavam naquele 5-0 lá em 2019. Vamos ir, nação dos gremistas, que estava muito empolgado aí, antes do começo do jogo da partida aí, achando que o Grêmio ia ganhar fácil, falando que ia ganhar de 2-3-0. Vamos conferir aqui esse corte que eu preparei para vocês, que nós vamos reagir junto. Então, se você é novo por aqui, peço a vocês que deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do Flamengo. Agora vamos para mais uma notícia aqui, rir um pouquinho aí com os gremistas desesperados após uma vitória gloriosa do Flamengo por 2-0 no primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil. O Mauro César falou que o Flamengo está soberbo, escolhendo o jogo para encarar com seriedade. Tomara que... Vamos ganhar deles, Lucas. Nós vamos ganhar do Flamengo, nós temos que fechar o portal, nós temos que ganhar do Flamengo, e nós vamos ganhar. Lucas, nós Mas vamos isso é ganhar verdade, do Cezinha, Flamengo. e essa foi a minha preocupação, tá? Porque isso claramente acontece. O Flamengo escolhe jogos para jogar. Tanto que o Flamengo vai num jogo e passeia contra o Fluminense, daí depois toma 4 do Bragantino, daí depois faz uma baita partida na Libertadores, daí... Nós vamos jogar bem contra eles aqui. Vai por mim. Talvez o maior problema também do jogo contra o Flamengo é o fator do Sampaoli não repetir a escalação. Em 25 jogos que ele comandou o Flamengo nessa passagem, em 25 teve escalações diferentes. É o 26º agora contra o Grêmio, né? Então, o que me preocupa... É muito forte. O que me preocupa um pouco é o modo de jogar. Tu já tem ideia de escalação para quarta? Porque do Grêmio ou do Flamengo? Aqui, o Soares joga para vocês, né? Sim. Joga, para mim joga. Eu falei pro Picão, ele fez o tratamento, não jogou sábado e jogou o coletivo hoje, né? Que é só com os jogadores que não atuaram na partida. Ele poderia. Fez gol, entrou em campo ontem. Não, mas ele lembra que Soares entrou em campo. Ele não jogou ontem por outro motivo. Esquece disso. Não. Sim. Mas eu digo, já tem aí um tempinho que ele não entra em campo e tal. Então, acho que deixa ele guardadinho, segunda e terça só sentado, fazendo reforço de academia e deixar ele pronto para quarta-feira. Né? Tem que ser. Quantos dias já sem jogar do Soares? 15? Quarta-feira fecha 15. 15, né? 15 dias, é muito tempo. Vai fazer 15. O último jogo foi contra o Bahia. É verdade, 15 dias. O Luciano. Beijo, César. Bonana. Um beijo, Bonana. Quarta é 3-0 para nós. 2 de Luiz Soares e 1 de Bitelo. Diogo Gomes. Se acontecer isso, sabe o que vai acontecer? O Soares pode ir por 4 de dólares. Não precisa nem ser por 20. Acontecer essa cena aí, tá? Se acontecer essa cena aí. Querido Diogo, verás César Cidade Dias em um bar no bairro Maitá, por volta da 1h da manhã de quinta-feira, tomando uma coisinha. A Cidade Dias está tomando uma cervejinha, sentado num bar do Maitá, envolto a essa bandeira do Grêmio. Vamos fazer a live do bar do Maitá. Não, tá fechado. Se ganhar 3-0, nós abrimos uma live a 1 da manhã de um bairro do Maitá. Do bairro lá, sentado num bar.
Será que nós temos internet para isso essa hora? Não, da mas manhã? nós vamos fazer em 3G, dá um jeito de fazer. Não tem problema, não tem problema. Não, eu não tô brincando, gente. Tô falando sério. Não, nós vamos fazer. Eu tô falando sério. Se ganhar 3-0 do Flamengo, não precisa nem ser 3-0, velho. Se ganhar por 2 gols, já vai ter live a 1 da manhã do Maitá, porque não precisamos acordar de manhã cedo. Se ganhar 2-0. Não, nós vamos acordar às 4 da tarde, né? Porque o Grêmio vai estar de Não, folga. não, 4 da tarde não dá que eu tenho que ir pro sala, mas, cara, é óbvio que eu vou tomar uma cerveja lá e nós vamos fazer uma baita festa, não tem nenhuma dúvida. Eu saio da Gaúcha à 00:30. Vocês já vão me esperar com a live aberta no lugar, eu vou direto para lá. Não, vamos estar lá e Fechou? já vai estar Vamos ver o teu diferente. copinho. Teu copinho Isso, americano, Isso, canelinha de Já- pedreiro. isso. E a gente já vai estar lá. calibrado. Não, e é isso aí, nós vamos fazer a nossa live, velho. Aquela hora eu acho que eu consigo estacionar o carro ali, eu saio da arena e vamos ali. Vocês abrem tipo 00:00, 00:15, e eu chego ali 00:30. Tem. Vamos fazer mais, ô Picão. Já pode organizar isso aí. Se ganhar o jogo, fazemos? Ganhar o jogo, fazemos. Se ganhar o jogo, vamos fazer. Se ganhar Fechou? o jogo, fazemos. Fechou, Pilar? Fechou. Que horas é a tua aula? Tu tá de férias, né, Pilar? Tô de férias na faculdade. Agora vamos ver a reação do gremista aqui após o jogo aqui de 2-0, a vitória do Flamengo. Vamos conferir aqui, galera. O que dizer da noite de quarta-feira e a incrível inferioridade do Grêmio diante do Flamengo? Será só a estrutura? Será o jogo das estrelas do Flamengo que o Grêmio não suporta? Será um simples encaixe tático que faz com que o Flamengo jogue mais contra o Grêmio do que contra outras equipes? É preciso pensar na distância que Grêmio e Flamengo estão para evoluir. Nós podemos começar a nossa conversa aqui falando do que o olhar atinge rapidamente. Os jogadores do Flamengo são melhores, o custo do Flamengo é maior, o Flamengo investe mais em futebol do que o Grêmio, porque tem mais capacidade de faturamento. O Flamengo é um time mais pronto. Ontem, 5 jogadores do Flamengo estavam naquele 5-0 lá em 2019. Mas quando tu atinge 10 derrotas em 14 jogos, com superioridade absurda e com goleadas, tu precisa pensar mais. O que o Grêmio está entregando ao Flamengo que dá a tranquilidade que o Flamengo teve ontem, de provocações baratas? Eu pedia ontem para o Renato, antes do jogo, não cumprimentar os jogadores do Flamengo. Pois Renato voltou a cumprimentar o Gabigol, que provoca a torcida do Grêmio em todos os jogos. O Grêmio precisa enfrentar o Flamengo e tê-lo como adversário, e não como um ser superior que fatura 200 milhões, que gasta 200 milhões e tem melhores jogadores. O Grêmio nunca, na sua história, se entregou da maneira que se entregou para o Flamengo nos últimos anos. 120 anos do Grêmio, e o Grêmio se entregou, ou melhor, permitiu. Eles são melhores. Ontem ficou escancarado isso mais uma vez. E me desculpe aqui, eu sou o que mais elogio o Renato e quero o Renato para sempre. Mas esse é um erro grosseiro do Renato. O Renato tem que mudar. O Renato precisa saber que o Grêmio não perde na véspera. Mas perdeu. E perdeu por esses motivos lógicos que a gente enxerga e também pelos motivos que estão subliminares. Como eles são bons. Como se eu tivesse 200 milhões. Como nós temos que entender que eles são os melhores. Este processo de apequenamento do Grêmio em relação ao Flamengo ficou escancarado ontem. Está sabendo? O estratégia De dentro para fora, não de fora para dentro. Porque ninguém aqui vai dizer que a torcida do Grêmio
tem algum tipo de contribuição com o jogo. Pelo contrário. O torcedor do Grêmio estava lá, o torcedor do Grêmio estava otimista, o torcedor do Grêmio vibrou, o torcedor do Grêmio lutou. Os jogadores do Grêmio também, de alguma maneira, se dedicaram ao jogo. Mas a distância que a gente viu dentro do campo, ela mexe muito com esse brio. Ela machuca. Ela machuca. Eu vim para casa ontem, claro, dentro do pragmatismo da análise, discutindo coisas muito lógicas. Muito lógicas. E eu não posso discutir sobre a qualidade de um time que no meio do caminho bota Everton, Cebolinha, bota Pedro para jogar. Estando no banco de reserva, saindo Gabigol e Bruno Henrique. Não vou diminuir isso. Eu sei que é muito grande a distância. Só que às vezes é preciso encarar. Às vezes é preciso mudar a tua postura exatamente para fazer esse enfrentamento. O Grêmio precisa aprender com o jogo de ontem. Se o Grêmio continuar com essa submissão ao Flamengo, vai continuar perdendo. Se o Grêmio não brigar contra a inferioridade, vai continuar inferior. E aqui a primeira análise nossa, de gremista para gremista, é sim, nós nos achamos inferiores. E esse é o primeiro ponto. Por que que nós somos inferiores? O que que nós temos aqui que nós não podemos evoluir? E por que que o principal adversário do Grêmio é o Flamengo? Como se fosse uma espécie de espelho. Eu quero ser espelho do Flamengo. O Grêmio não é espelho de ninguém. Nós temos é que fazer uma avaliação muito prática e crítica interna, sim. De evolução, sim. E aqui está o lado que a gente precisa valorizar do Renato. E, claro, dos dirigentes. O Grêmio era nada e hoje o Grêmio está no topo, brigando com os melhores. Ou melhor, um degrau acima, um degrau abaixo dos melhores. Agora, o Grêmio é segundo no Brasileiro, na frente do Flamengo. O Grêmio, no processo, não é tão inferior como mostrou ontem. Ontem parecia um time do interior, jogando contra um time aqui da capital, de Grêmio e Inter, que ia perder. E foi assim o jogo. E perdeu. E perdeu bem. E tem que valorizar só uma coisa. Só uma coisa. Precisa valorizar não ter tomado 5. Nós saímos do estádio ontem com a sensação. Podia ser 5. Como foi em 19. Então, dentro deste processo, dentro desta análise, vamos tentar tirar... Bem, ou seja, o coletivo funcionou e as individualidades fizeram o que queriam. Continue, por favor, amigo Elton. Nesse aspecto, o Renato Portaluppi tem razão, né? O Flamengo tem opções, né, no banco de reservas que fazem com que o time não perca o rendimento, né? E foi o que aconteceu com o Thiago Maia. Sem o Gerson, o time conseguiu ter ali uma consistência também do meio para frente. Sem o Gerson, a Arrascaeta joga um pouco mais centralizado, é um jogador que atua por trás do Gabriel, porque o Bruno Henrique é que ataca esse espaço. Não tendo o Ayrton Lucas, né, que foi desfalque ali de última hora, o Felipe Luiz é um lateral mais construtor. Então, o lado esquerdo tem muito do Bruno Henrique, muito dele ali tentar no 1 contra 1 ou numa jogada de velocidade, tentar surpreender a defesa. No primeiro gol, isso aconteceu, mas aconteceu raramente, porque o Grêmio jogou com linha de 5 muitas vezes, né? O João Pedro baixando ali e diminuindo os espaços, e o campo não permitia também, né, que o Flamengo saísse com a bola no chão, e o Wesley conseguiu muito bem isso no primeiro gol, acionar o Bruno Henrique, porque foi um dos raros momentos em que isso aconteceu. No segundo tempo já foi uma transformação. Aliás, o Renato entendeu isso quando, no primeiro tempo, ele tira um zagueiro e coloca um meio atacante, justamente... O Bruno Vini. Ele tirou o Bruno Vini e colocou o Ferreirinha, deixou o time também para tentar prender mais o Flamengo no campo de defesa e, consequentemente, subir um pouco mais a sua linha de marcação. Favoreceu de novo o jogo do Flamengo, porque o Wesley tinha muita velocidade pelo lado direito e o Bruno Henrique pela esquerda. Foi um jogo consistente. Show, talvez...
Lá naqueles 5 lá que o Flamengo deu lá atrás, que o Renato Gaúcho provocou e o Jorge Jesus devolveu aquela goleada, né? Foi na Copa do Brasil, né? Também, né? Em 2019. Ali sim. Ali foi um show. Não, Libertadores. Libertadores 2019. Semifinal de Libertadores. Da Libertadores da América ao jogo de volta no Maracanã. Isso. O Flamengo ganhou de 5-1, né? Isso. Então, ali sim, ali foi um show. Mas foi uma atuação muito boa do Flamengo. E falávamos ontem, né, Abel? O Grêmio não vive um bom momento. O Grêmio passou a duras penas contra o Bahia nos pênaltis. O Grêmio não fez, apesar de ter vencido, não fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Então era natural que esse desequilíbrio momentâneo acontecesse. Não jogaria a toalha como jogou o Renato, não. Acho que ele deu uma casca de banana aí de tirar a pressão, tirar a responsabilidade, jogar para o outro lado. Mas o Grêmio, claro, vai para o jogo da volta tentando aí reverter esse resultado, que é muito difícil. Ele jogou a toalha, na minha visão, porque ele sabe da superioridade do time do Flamengo, né? A qualidade do time do Flamengo, em geral, do time não, do elenco do Flamengo. O que vimos ontem, ou não, Eugênio? Vimos, ficou muito exposto, né? Ficou óbvio demais que o Flamengo está a vários degraus acima do Grêmio. E se conseguiu essa vitória na arena do Grêmio, imagina no Maracanã, ao lado da sua torcida. A tendência é que vença de novo e vença até com mais facilidade. Eu tenho me impressionado muito com as entrevistas recentes do Renato, né? Outro dia estava elogiando aqui a maneira como ele conduziu todo esse processo do Soares, sendo muito sério, sendo muito presente ali, muito aberto para as questões da imprensa, procurando colocar a coisa da forma mais justa e honesta, com muita seriedade. E ontem também. Ele foi muito sincero, ele poderia ali enganar, contar história. O Renato é conhecido por ter declarações polêmicas, de ironizar muitas coisas, de querer criar subterfúgios, né? O tal jogo citado aqui do 5 lá da Libertadores de 19, né? Quando ele dizia que o Grêmio tinha o melhor futebol do país, ele simplesmente agora admitiu, olha, não dá pra gente. Ou podemos voltar um pouco no tempo, acho que era o Fluminense, não me lembro se ele era técnico do Fluminense ou do Vasco, você vai lembrar, quando ele disse, se for rebaixado... A gente viu ali, nos primeiros 15 minutos, um Grêmio marcando forte, subindo, né, a linha de marcação, bloqueando a saída de jogo do Flamengo e gerando dificuldades para o Flamengo. Foi o momento do jogo em que o Soares conseguiu aparecer um pouquinho, em que situações ali de bola roubada geraram perigo para o Matheus Cunha. Mas depois dos 15, né, e os 15 são nítidos, se você vai pegar o relógio e for ver, aos 15 minutos, literalmente, o Grêmio baixa a linha de marcação, passa a marcar no campo de defesa e acabou o jogo para ele. Porque não teria fôlego para fazer aquela marcação por 90 minutos. Quando ele baixa a linha, dá a bola para o Flamengo vai trocando passes e envolvendo a marcação. O Renato tem uma característica, né, os times do Renato em geral, né, da marcação por encaixe individual, perseguição. E o Flamengo girando essa bola, com a movimentação, com a habilidade dos jogadores, quebrava essa marcação individual. Quando você quebra a marcação individual, o encaixe aí você abre um latifúndio na defesa adversária, quando você não marca o espaço e marca o jogador. E o Flamengo soube trabalhar isso com muita paciência, tranquilidade. Foi fundamental o Wesley, porque o Wesley tinha um espaço gigantesco, já que o Cristaldo ignorava que ele subia ao ataque, né? O Cristaldo ficava olhando, lá vai o Wesley, deixa o Wesley ir. Deixa o Reinaldo tomar muita liberdade. Antes da jogada do gol, ele foi parado 1 ou 2 vezes com falta, lembra? Ele teve liberdade enquanto esteve em campo, no primeiro tempo. Depois se envolveu naquela situação que o Grêmio ficou pedindo o segundo cartão amarelo para ele, e aí o São Paulo falou, sai do jogo, para não ter polêmica ali na frente, porque tem todo esse ambiente que cerca a partida, né? Que vai além do jogo em si, que é a questão psicológica, e da parece pressão. que ele está já fora do jogo da volta, né, Eugênio? Sim, ele está suspenso pelo segundo amarelo. Aliás, um cartão amarelo que ele não mereceu receber. Ele faz uma falta simples, é um toque de braço com braço no jogador do Grêmio. Uma falta, inclusive, que nem foi reprisada pela transmissão do jogo, porque o lance seguiu. É tão simples a falta que nem parou o lance. Seguiu e aí na jogada, no toque seguinte, o outro jogador do Grêmio perde a bola e aí o Klaus marca a falta anterior. Esse aí, olha lá. Ele mandou seguir, como perde a bola aí, ele vai, e aí ele dá um cartão amarelo num lance, sabe, bobo, que não tem necessidade de cartão amarelo. Já que você está citando o Wesley, Eugênio, a gente tem uma tela com números dele, que foi um dos personagens, começou a jogada ali do primeiro gol, né?
levou esse amarelo, tá fora do jogo de volta, inclusive. O amarelo foi por isso aí, ó. Chutar a bola pra fora lá, tentar atrasar um pouco o jogo. Né? É pior ainda, porque se for por isso... Foi por esse... Se for por isso, o jogo teve situações bem piores do que esse toquinho pro lado ali, pra lateral. Até porque havia outra bola, que o lateral ia ser cobrado com outra bola ali atrás. Fique à vontade, Eugênio, já que você falava do Wesley. Não foi o melhor do jogo, ele foi o melhor do primeiro tempo. Desde 1989, 35 finais de Copa do Brasil, 35 competições de Copa do Brasil, 19 campeões decidiram fora. Quase 56% decidiram como visitante e 16 decidiram em casa. Não vou falar todos os exemplos, mas tem vários. Tem o Corinthians de 95, o Cruzeiro de 96. Olha só, Santo André contra o Flamengo, Paulista contra o Fluminense. O Santos de 2011. Fora de casa. O Santos de 2010 contra o Vitória. Tem Vasco em 2011, Palmeiras em 2012 contra o Coritiba. Tem o Galo 2014 contra o Cruzeiro, se eu não me engano. Tem Cruzeiro, tem Atlético Paranaense, tem Galo. Então, não venham aqui valorizar demais esse negócio de segundo jogo em casa. Vamos com calma. A escola Cícero Melo ainda. Aí Copa do Brasil. De finais da Copa do Brasil. Sim, senhor. Semifinais você fez? Não, mas podemos fazer. Quartas de final você fez? Não, mas podemos fazer. Oitavas de final você fez? Não, mas podemos fazer. Então, você tem na cabeça? Não tenho na cabeça. Vou trazer. Então faça, por favor. Vou trazer. Para você me convencer do contrário. Ainda não convenci? Não. Tá longe? Então vamos falar do São Paulo. Vamos falar do São Paulo, do Flamengo malvadão com o São Paulo. Diga lá, Eugênio. A técnica dele muito grande, né? E aí o jogo, eu acho que grita, né, no segundo tempo, quando vem as substituições. Porque você vê o Flamengo tirar do banco de reservas jogadores como o Pedro, o Cebolinha, o Alan, o Varela, que é jogador de Copa do Mundo, embora não tenha vingado no Flamengo, pelo menos até aqui. E o Grêmio se vê obrigado a colocar meninos em campo, né? Como o Zinho, que entrou, sabe? O menino que entrou na zaga também, né? Para suprir a ausência do Kahneman. Gustavo, né? Agora me faltou o nome dele. Você vê a diferença do nível do elenco, né? É muito grande. O investimento é outro. E também, né? Você acha que foi a melhor atuação do Gustavo Flamengo? Martins. Gustavo Martins. Tem sobrenome agora. O Gustavo Martins é um zagueiro alto também. Aliás, eu fui checar, já que eu tinha falado, a altura do Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, que está defendendo esse pênalti agora, 1,92 m. Eu acho que, assim, em termos de melhor atuação, talvez, assim, porque é um jogo muito simbólico, né? Um jogo de semifinal de Copa do Brasil, fora de casa, contra o Grêmio, que é um dos maiores vencedores de Copa do Brasil, um time copeiro por excelência, né? Que fez a sua torcida gerar um ambiente de, né, muito barulho na arena, com o Soares em campo. Então, o Flamengo conseguiu superar. Eu mesmo, até ontem, aqui no programa, acreditava numa vitória do Grêmio, mas o Flamengo colocou a bola no chão e mostrou a sua superioridade. Então, acho que sim. Acho que é a melhor atuação sob o comando do Sampaoli por esse aspecto. Pelo aspecto da simbologia do jogo, né? da importância desse jogo, do que ele representa. É o jogo grande, na hora difícil, na hora que aperta. O Flamengo ganha, mas não ganha simplesmente. Ele ganha com sobras. Ele ganha, viu, Elton? Mais um pouco o Eugênio vai falar que foi um show. Viu, Elton? E eu acho que ele... Eu acho que não foi um show, mas foi um jogo. Teria sido um show se o Flamengo tivesse feito tudo o que poderia ter feito. Você está falando acho que no final ele cadenciou demais o jogo, ele administrou o 2-0, achando que já estava bom e tal, e parou por aí. O Pedro entrou muito ansioso. Abel, e você está falando com um jurado de carnaval, de escola de samba. Você acha que um cara criterioso como o Eugênio vai usar show em qualquer ocasião? É que nem o professor Celso Unzel. É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly 8. Então, galera, se você puder nos ajudar a trazer conteúdos como esse sobre o Flamengo com pré-jogo, pós-jogo e análise completa dos comentaristas diariamente, aqui reforço chegando negociações e novidades de última hora do time mais amado do Brasil. Peço a vocês que deixem seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos, garotada. O próximo jogo do Flamengo será nesse sábado agora, a partida válida
pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo fora de casa enfrentará aí o Atlético Mineiro em Minas Gerais, e depois o Flamengo entrará em campo pelo Libertadores da América no estádio do Maracanã, quinta-feira, dia 3/8, às 21h da noite. Partida contra o Olímpia, e o primeiro confronto das quartas de finais, ou das oitavas de finais da Libertadores 2023. Galera, esse foi o nosso vídeo, ficamos por aqui e até a próxima.